Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, a gente já pôde ver aqui no canal sobre as variedades linguísticas e também sobre a teoria da comunicação. Hoje nós vamos ver um pouco sobre os gêneros textuais. O que são os gêneros textuais? Bem, são textos que possuem um determinado objetivo, uma função social, e eles estão presentes no nosso dia a dia. Eles que colaboram para que haja comunicação, interação entre aquele que fala e aquele que ouve, ou seja, entre o emissor e o receptor. Nós vamos ver também um pouco sobre os tipos de textos, mas por que um pouco sobre os tipos de textos? Porque cada gênero textual, ele vai se enquadrar dentro de um tipo de texto. E é por isso que a gente vai ver um pouco sobre alguns tipos de textos nessa aula. E dentro desses textos, vamos conhecer um pouquinho, alguns exemplos sobre os gêneros textuais. Alguns gêneros textuais dentro desses textos. Nós temos o texto narrativo, o texto descritivo, o texto expositivo, o texto dissertativo, argumentativo, o texto injuntivo e o texto prescritivo. São esses textos que nós vamos entender um pouquinho sobre cada um, tá? Mas o que é a tipologia textual? O que são esses diferentes tipos de textos? Bem, cada texto, ele possui um conteúdo, cada texto tem uma estrutura, um modelo a ser seguido. E esse modelo vai nos ajudar a diferenciar um texto de outro texto, porque até a linguagem desses textos muda. Vai depender daquele que está escrevendo e daquele que tem conhecimento sobre o gênero de texto no qual está falando, tratando. O texto narrativo, o que é o texto narrativo? Ele tem como objetivo narrar, contar uma história. Como o próprio nome diz, narrativo. Ele narra uma história. Eu posso encontrar alguns gêneros textuais dentro desse tipo de texto, que são as novelas, os contos, as fábulas, as crônicas, os romances. E esses são alguns gêneros textuais que eu posso encontrar. Tem muitos outros. Eu estou citando apenas alguns para que nós possamos entender um pouquinho sobre cada tipo de texto, tá? E o que acontece nesse tipo de texto? A gente vai ter personagens, vamos ter um desfecho, que é um assunto, ou algo que de fato vai nos permitir conhecer mais sobre determinado personagem. E no final de uma novela sempre vai ter também, ou desse tipo de texto, vai ter o quê? Vai ter um final feliz ou triste, né? Ou ruim. Vai depender da história, de quem realmente escreveu. E nós temos os textos descritivos, como o próprio nome diz. Ele tem a função de descrever uma pessoa, uma situação ou um objeto. Esse tipo de texto, ele tem dentro dele alguns gêneros textuais, que são o diário, relatos pessoais, relatos de viagens, folhetos turísticos e muitos outros. Nós temos os textos expositivos. O que são textos expositivos? Eles têm o objetivo de expor, de apresentar determinada situação, determinado assunto a quem está assistindo, quem está ouvindo. Um exemplo de gênero textual dentro desse tipo de texto são os seminários. Os seminários, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer um seminário. Se não, ainda vão ter essa oportunidade, tenho certeza disso. E seminário, o que acontece? Geralmente o professor ele faz alguns sorteios de alguns temas e divide a turma em grupos ou individualmente, em dupla, depende do professor, e vai escolher determinado assunto, conteúdo, para que esse grupo venha a explicar, venha a expor para a sala, venha a expor para o próprio professor. E por isso que é texto expositivo. E o seminário é o gênero textual que eu encontro dentro desse tipo de texto. E as aulas também, por exemplo, eu estou expondo a minha aula hoje para vocês, um pouquinho desse assunto sobre gêneros textuais. E eu tive que revisar, eu tive que preparar para poder expor para vocês e apresentar para vocês hoje. E nós temos os textos dissertativos argumentativos. O que esses textos eles trazem? Eles têm como objetivo falar sobre alguma coisa, mas por meio de argumentos. Por exemplo, um exemplo de gênero textual dentro desse tipo de texto é a redação, que o Enem traz na sua composição, né, a prova de redação.
Na redação, nós vamos ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E vamos defender uma tese. O que é isso, tese, Luane? É uma ideia sobre determinado tema. Nós vamos apresentar o que nós achamos, o que nós sabemos desse tipo de tema. Por exemplo, eu posso muito bem falar sobre violência urbana, né? Um tema, violência urbana, e expor minha opinião sobre esse tipo de violência. E tecer, né, escrever alguns argumentos para que eu convença determinadas pessoas, aqueles que vão ler, de que o que eu estou falando é correto. Então, a redação é um gênero textual dentro do tipo dissertativo argumentativo. Nós temos os textos injuntivos. Eles têm como função, como objetivo, instruir o receptor, aquele que está lendo, ouvindo, a fazer determinada ação. Por exemplo, as receitas culinárias são gêneros textuais que eu posso encontrar dentro desse tipo de texto, dentro do texto injuntivo. Vão nos instruir e lá nós vamos ver uma receita e vamos seguir passo a passo do que essa receita está dizendo. Mas a gente vai ficar livre para fazer conforme a gente bem entender ou bem quiser, bem assim achar que é conveniente pra gente, para mudar alguma coisa, algum gosto, alguma forma de alguma coisa. Então, são as receitas culinárias, os manuais de instruções e a bula de remédio, que a gente tem que seguir passo a passo para que tudo ocorra bem, né? E também nós temos os textos prescritivos. Mas que tipo de texto é esse? Ele vai realmente prescrever, ele vai determinar algumas regras para que nós possamos cumpri-las. E caso a gente não cumpra, o que pode acontecer? A gente pode sofrer algumas penalidades, algumas consequências. São exemplos de gêneros textuais dentro desse tipo de texto, as leis que nós temos. As leis, por exemplo, hoje só pode sair de casa quem estiver usando máscara, ou quem também carrega um gelzinho para sempre higienizar as mãos. Então, é uma lei. É algo que nós temos que obedecer, senão nós podemos ser penalizados por isso. Então, por isso que é prescrever, né? É ordenar, é dar uma ordem para que a gente possa cumpri-la. E exemplo também, outros exemplos, são os editais de concursos. Nas provas que nós vamos fazer de concurso, nós sempre temos que seguir alguns passos e se nós não obedecermos, nós podemos, de certa forma, sofrer as consequências disso, né? E uma das consequências é poder não fazer a prova. Por exemplo, se diz para eu não levar celular ou não deixar o celular ligado e de certa forma eu esqueço meu celular ligado e toca no momento da prova, então eu sou eliminada porque já está no edital, eu tenho que obedecer. Então a gente viu, né, um pouco sobre gêneros textuais e vale lembrar também aqui, enquanto eu estou me lembrando, isso foi boa, que os gêneros textuais, eles podem sofrer, né, variações e modificações com o passar do tempo. Por exemplo, o gênero notícia, ele pode dar, como é que eu posso falar? Ele pode ser dividido, né, por exemplo, e pode gerar outro tipo de gênero textual. Tipo, um gênero pode mudar um pouquinho essas características e fazer com que outro tipo de gênero a partir dele surja. Já os tipos de textos, eles sempre vão seguir esse modelo. Sempre serão esses textos aí, esse formato, esse modelo, né, que são os textos narrativos, descritivos, expositivos, dissertativos, argumentativos, injuntivos e prescritivos. Então, eu acredito que vocês puderam compreender, e se não, nós podemos também ver esse assunto na internet, né, só procurar no site Só Português ou no YouTube. Alguns professores tratam desse tema de uma maneira bem maravilhosa, bem criativa. Então, se vocês não puderam entender por meio dessa aula, que vocês possam também procurar outras fontes e que também vocês possam anotar para que venham a guardar na memória e não se esquecer disso, tá? Os tipos de textos, eles jamais vão mudar, mas os gêneros textuais, eles podem sofrer alterações sim com o passar dos tempos. E é isso aí, né? Obrigada, né, por participarem. Eu sei que vocês estão assistindo, estão anotando. E é isso aí, gente. Que logo nós possamos voltar à nossa rotina, possamos estar, né, de uma maneira bem maravilhosa, de forma presencial e juntos, para que nós possamos aprender um pouco mais e de forma bem detalhada, bem pausada sobre esses assuntos que nós já podemos assistir e ouvir aqui, né, no canal. Então, é isso aí. Um cheiro a todos.